Eu queria tratar de um assunto de extrema relevância, não só na saúde, na esfera estrita da saúde, mas no cotidiano da vida das pessoas. Muitas vezes existe um problema, existe uma situação que nunca foi bem diagnosticada ou bem valorizada na vida das pessoas. Eu queria tratar sobre o sofrimento psíquico na atualidade que afeta todos nós. Muitas vezes nós valorizamos sintomas graves que acometem as pessoas, como psicoses, como transtornos mentais graves, neuroses graves, mas deixa de olhar uma problemática de saúde muito importante que acomete a todos nós no nosso cotidiano a partir do nosso trabalho. Quantas pessoas não se sentem deprimidas, quantas pessoas não sentem que têm sintomas que afetam o sono, que afetam o trabalho, que afetam a sua saúde integral e que ficam muitas vezes distantes de uma detecção de um problema, de um diagnóstico e não vão se tratar. A saúde mental na atenção básica ela é fundamental, principalmente porque ficam questões extremamente graves e importantes que elas não são detectadas como deveriam logo na atenção básica. Um exemplo muito frequente é da atividade do motoboy, em que ele se coloca em situação de risco, ele sofre acidentes, ele tem lesões graves que às vezes até o levam à morte e que quando ele vai numa unidade de saúde, por exemplo, um hospital, um pronto-socorro ou uma unidade básica de saúde, ele é atendido apenas no foco emergencial. Então, na sua ferida, na perna machucada, toma uma vacina antitetânica, mas não se busca, não se investiga, não se pesquisa que estado a pessoa estava nesse acidente. E nós sabemos que com muita frequência esses acidentes acontecem por um uso abusivo de álcool, por exemplo. Por uma situação de estresse pelo trabalho. São pessoas que trabalham muitas vezes sem carteira assinada, sem registro, sem segurança nenhuma. Elas sofrem uma pressão no trabalho que as fazem trabalhar com mais velocidade, que não se alimentam direito. Então tem um frágil cuidado de si. E quando chega na unidade de saúde, poderia ser uma chance dela ser orientada, dela ser diagnosticada como um problema de saúde em primeiro lugar. E depois até como um problema de saúde mental. Por exemplo, essa pessoa pode estar apresentando um uso abusivo de álcool. E que isso está escamoteando muitas vezes uma depressão nunca cuidada. Ou um outro transtorno associado, psiquiátrico, aí que nunca foi investigado e que nunca foi tratado. O que a pessoa fez na vida dela? Ela pode ter utilizado o álcool como automedicação, se sente aliviada por esse uso e vai tocando a vida. O que acontece é que o profissional de saúde que poderia ficar alertado a essa situação, muitas vezes está ele também sob pressão, no ambiente de trabalho, com uma produtividade, com muitas pessoas na fila de espera para ele atender. E esse dado que seria relevante de um sofrimento psíquico aí instaurado de muito tempo, que o faz cometer muitos acidentes, que o faz ficar pouco atento a essa sua função e profissão, ele não acaba tendo uma atenção já na atenção básica que ele poderia ter. E eu acho que o alerta é para isso, é ter cuidado aonde menos a gente esperaria que existiria um problema de saúde mental. A gente costuma fixar o nosso olhar para um foco mais emergencial, para uma questão mais de um órgão doente, um foco mais num sintoma emergente do que buscar a origem dessa situação que é recorrente. Os acidentes de pessoas que trabalham nessa profissão, motoboy, são muito frequentes. Os acidentes automobilísticos nos pronto-socorros, por trás disso nós temos o quê? Nós temos revelado aí um uso abusivo, no mínimo, de substâncias, né? Um uso abusivo de álcool,
que vai gerando aí uma estatística gigantesca, né, dos acidentes automobilísticos, dos atropelamentos, mas que, às vezes, no atestado do médico, na causa-mortes, não aparece como um uso abusivo de álcool. Então, essa pessoa poderia ter tido uma orientação, um tratamento, um diagnóstico e, como medida preventiva, ela poderia ter se cuidado quando ela foi acessar esse serviço de saúde e que não teve um olhar para uma problemática mais latente, mas que era de extrema relevância. Então, o caso que eu apresentei, ele pode ser considerado um caso leve, mas é um caso de extrema gravidade, risco e vulnerabilidade que passa aos nossos olhos no nosso cotidiano e que não damos muita atenção. A nossa própria tarefa diária, o nosso próprio trabalho pode também estar escamoteando outras questões de sofrimento psíquico que nós não nos damos conta, porque não consideramos a gravidade desse estado. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que muitas vezes esse processo é insidioso, a pessoa continua trabalhando, refere que ela só bebe, faz uso da bebida nos finais de semana, mas que ela começa já a apresentar sinais de violência, ela já começa a apresentar algum tipo de comprometimento na vida e a gente já chama, a partir daí, um uso abusivo da substância. Então, casos em que a pessoa tem acidentes frequentes, começa a mostrar sinais de violência, a vida dela começa a ser afetada, como nas relações sociais, como no trabalho, como até na saúde física, o sono fica afetado, a alimentação fica afetada, ela tem sinais no corpo, às vezes taquicardia, às vezes tensão, e que esses sinais são indicativos de que pode residir ali, sim, um sofrimento psíquico, que nunca foi cuidado. Agora, de quem é a responsabilidade? De quem está ali à escuta desta pessoa que chega na unidade de saúde? Seja um médico, seja um psicólogo, seja assistente social, seja auxiliar de enfermagem, que poderia sim detectar que ali estaria existindo um padrão de consumo de uma substância de forma importante e grave na vida desse indivíduo e que ele poderia recorrer sim a um serviço de saúde especializado, como um CAPS, para ser avaliado na sua dependência e que isso seria uma medida de prevenção a um risco maior. Então, quero ressaltar que onde menos a gente espera que haja uma gravidade, é aí que talvez nós estejamos sendo pouco atentos à gravidade da situação, né? É muito fácil a gente pensar, puxa, aquela pessoa que teve um surto, que quebrou tudo, que ouve vozes, que está confusa, essa sim merece um cuidado em saúde mental. Mas aquela que continua trabalhando, que não tem heteroagressividade, não tenta se matar, mas que a gente começa a perceber nela sinais de insatisfação, de infelicidade, de desgaste, e isso durante anos. Durante quanto tempo as pessoas precisam ficar nesse estado para serem consideradas merecedoras de algum tipo de atendimento e de atenção em saúde e principalmente, que é o foco aqui da nossa conversa, de saúde mental.